Bom dia ou boa noite. Boa noite a todos que estão aí online. Galera que está também entrando aí no Instagram. Vamos começar aí a nossa aula, né? Então, pessoal, vocês que estão aí pelo Instagram, a gente vai começar aqui a nossa aula, mas a aula é pelo YouTube, tá bom? Pelo nosso canal do YouTube. Eu estou colocando aqui o nosso canal no YouTube para que vocês possam acessar, ó, é SS Lab Cursos, tá? Basta você colocar isso aí no YouTube, ó, que eu estou fixando aí, SS Lab Cursos, e vocês vão ter acesso à nossa aula que vai começar já já, em instantes, aqui no YouTube. Então, boa noite para a galera que já está aí online. Não deixem de assistir, a aula hoje é muito legal. Peço para que vocês deem boa noite, todo mundo comentando aqui, por favor. Fala de onde você é, qual a sua faculdade, igual a gente fez da outra vez, né? Então, pessoal, vocês que estão entrando aí agora, ó, por favor, entrem pelo nosso canal do YouTube. A aula hoje é muito legal. Nós vamos falar sobre o sistema ATP-CP, tá? E desempenho físico. É uma aula muito massa, não deixem de assistir, tá bom? Então, por favor, fiquem ligados aí na nossa aula. Daqui a 5 minutinhos a gente começa, certo? Lembrando que a gente vai estar online pelo nosso canal do YouTube. O link está fixado aí, ó. Basta você colocar o link. Então, o pessoal aí, já tem gente da fisioterapia, professora Francilena, meus alunos da faculdade, o Ítalo, né, o Alisson, Pedro, Matheus, Joyce, nossa monitora, o Igor Firmino. Então, vamos lá, gente. Vamos dar o gás. Pessoal lá diz aonde vocês são, qual a cidade que vocês são também, se vocês são, tem muitos alunos de Portugal, a gente, né? Então, se vocês me digam aí de onde que você é, se você é da educação física da Unifametro ou de outra faculdade, ou se você é de fora de Fortaleza, ou até mesmo do Brasil, né? Então, pessoal aí que é da nutrição, da fisioterapia, da educação física, então já tem gente de Portugal aí logado, ó. Então hoje vai ser muito legal a aula sobre o sistema creatina, fosfato e exercício físico. Nós vamos falar de suplementação de creatina, né, para o pessoal da nutrição. Então vai ser muito legal, galera. Não deixe de assistir. É só vocês colocarem aí, tá fixado, ó. Vai lá no YouTube, coloca SS Lab Cursos. Então, meus alunos queridos estão entrando aí, a Cris, torcedora do Ceará, torcedora do Rosão. Pessoal aí da nutrição, ó, a Carmen, vai lá no YouTube, acessa SS Lab Curso, tu que é da nutrição, o pessoal que é da fisioterapia, da nutrição, da educação física, vão lá no YouTube, que essa aula está muito legal. Nós vamos falar sobre o sistema ATP-CP, né, creatina, fosfato e desempenho físico. Espero que vocês gostem da aula, vai ser muito legal. A aula vai ter uma duração de 1 hora e 20, tá? Então, por favor, se vocês querem assistir de maneira mais intuitiva, vai lá para o YouTube. Nós vamos começar daqui a 2 minutos, tá? 2 minutos não, nós temos 10 minutos de tolerância, daqui a 4 minutos, tá? Então, quem quiser assistir a aula, corre lá para o canal do YouTube, tá? Muito simples, vai lá no YouTube, coloca SS Lab Cursos, certo? Que vocês vão ter acesso à aula. Por favor, vão colocando aí de onde vocês são. Já vi que tem gente de Portugal, já vi que tem gente de Morada Nova, né? Já vi que tem uma galera aí. Então, se você quer assistir a aula, pessoal, meus alunos da universidade, da FAMET, já vi que tem gente aqui também de outras universidades, vocês vão lá e clicam no SS Lab Curso no YouTube, que vocês vão ter a aula hoje, né, que é a Sistema ATP-CP e Desempenho Físico.
Nós já tivemos a primeira aula, o tema 1, tá gravado lá no YouTube também, para quem quiser. Pessoal de Mossoró, Rio Grande do Norte, né? A Cleane tá aí, apesar de ser quase cearense, mas, então, que legal, né? Então, por favor, gente, Ítalo Kleber, né, tá aqui sempre nos nossos cursos, nas nossas aulas, na faculdade também. Então, parabéns, galera. Vou encerrar aqui o Instagram, tá? E aí eu vou ficar direto aqui no YouTube. Então, peço para que vocês acessem a aula pelo SS Lab Cursos. Vai lá no Instagram, lá no YouTube, coloca o nome que está fixado aí na tela. Certo? Marcondes está aí também, Marcondes, meu aluno lá da universidade, né? Galera que gosta da musculação, essa aula hoje vai ser muito legal. Então, galera que está aí no Instagram, eu estou saindo agora do Instagram, indo direto para o YouTube, porque daqui a 2 minutos começamos a nossa aula, tá? Então, peço desculpa aí por esse meu pigarro, por essa minha tosse, eu tinha melhorado, mas já está de novo aí essa tosse. Então, nós temos aí melhorado, mas nós temos uma galera já online. Em respeito a todos vocês, daqui a 1 minuto nós vamos começar, certo? Já já nós começamos a nossa aula. A galera já está aí querendo começar, ansiosa, né? Mas tem calma, que a gente vai começar em instantes, 1 minutinho. A gente sempre gosta de dar esses 10 minutos de tolerância. Foi culpa do sorvete, o Igos me fez tomar sorvete no curso do final de semana, né, Igos? E aí me lascou. A nossa monitora Jorge está colocando aí, ó, coloque aí no chat o curso de vocês, onde vocês são, qual a universidade. É uma aula legal, nós temos aí quase 30 pessoas online. Então, vamos lá, galera. Estão prontos? Eu peço, ô Joyce, né, para os nossos monitores aí, certo? Joyce, Derek e Bárbara, para se tiver algum problema, né, aqui no pessoal da fisioterapia, que legal, Samira Pinheiro, Carmen da nutrição, boa, Carmen. Galera da educação física, Carmen, divulga aí para a galera da nutrição, já falei para a professora Isabela Lima Verde também, desde a aula passada, mas divulga aí para a galera da nutrição o link da aula, tá? João Alberto está sempre nos nossos cursos, João Otávio da fisioterapia, que massa, gente, que massa que temos aqui uma interdisciplinaridade profissional. Bom, galera, vamos lá, vamos começar na nossa aula, 9h10, né? 9h10, lembrando que hoje nós estamos dando continuidade ao nosso programa Smartflix, né? A primeira aula ficou gravada aí no YouTube, né? Então, nós estamos aqui com a nossa segunda aula, né? Que é o tema Sistema ATP-CP, e a nossa ideia é ensinar para o aluno, né? Tanto o profissional quanto o aluno graduando, todos os pormenores da bioenergética. Eu peço para que os nossos monitores, né, que eu não estou vendo aí a tela de quem está, porque fica espelhando somente aqui para o meu computador os slides, Joyce, Derek, Bárbara, né, qualquer coisa, se a internet falhar, vocês avisem aqui, por favor, no chat, e aí qualquer coisa, se eu não olhar logo, vocês ligam para o meu celular, tá bom? Então, galera, todo mundo pronto? Slide projetado, como é que tá aí? A minha voz está saindo legal, o som, né? Tá saindo legal as imagens, tudo certo? Show. Então, hoje, né, nós vamos falar aqui sobre o tema 2, Sistema ATP-CP, Desempenho Físico. A aula passada, a gente falou do tema 1, né? E para a gente relembrar um pouquinho, a gente falou lá na aula passada, pessoal, dos nossos sistemas para ressintetizar a adenosina trifosfato, que é a nossa molécula energizada de ATP, tá? E aí a gente viu que essa molécula ela é ressintetizada através dos nossos metabolismos.
e que esse nosso metabolismo ele é caracterizado pelo metabolismo anaeróbio, né? Ou seja, a gente sintetiza energia através do metabolismo anaeróbio lático e alático, certo? E a gente também ressintetiza a nossa energia, ou seja, o nosso ATP, através do nosso sistema oxidativo. E aí eu gosto muito dessa imagem aqui, do estudo do Huertas, por quê, né? Porque ela é uma imagem que resume tudo que nós vamos falar daqui para frente. Quando você olha para essa imagem, você toma um susto, você tem medo, mas nós vamos explicar ela detalhadamente, passo a, na verdade, bioenergética para profissionais e graduandos, tá? Nós temos aqui, gente, uma série de reações anaeróbias, né, que nós vamos ver, e que hoje nós vamos focar no sistema dos fosfagênios, ou seja, no sistema ATP-CP, lembrando que nós temos já o ATP estocado no nosso músculo, né, e que isso só me dá energia por mais ou menos 2 a 4 segundos, né, mas a gente gasta muito ATP e a gente precisa de vias para ressintetizar, e essas vias são conhecidas como vias anaeróbias, alática, lática e oxidativa, onde a gente consegue restabelecer nossa energia através dessas usinas que nós falamos na aula passada. E hoje nós vamos ver como que esse ATP ele é formado de maneira rápida e eficaz, né, através do sistema dos fosfagênios. Nas próximas aulas, nós vamos entender como que esse ATP é ressintetizado através da molécula de carboidrato, principalmente a glicose. Nós utilizamos somente a glicose como fonte de energia no carboidrato. E aí a gente vai ver que essa glicose, ela vai poder tomar alguns caminhos, né? Ela vai se tornar um ácido pirúvico, ou piruvato, e esse piruvato também ele vai poder ter um caminho. Ele vai se transformar em lactato, certo? Ou ácido lático, né? A gente vai ver que eles não são moléculas exatamente iguais, são semelhantes, mas eles são diferentes, né? Tem características diferentes. E esse lactato ele pode ser reconvertido novamente em piruvato e pode ser formado em uma molécula de acetil coenzima A. E nós vamos ver como é que é o processo para isso acontecer, tá bom? Lembrando que nós vamos ver também como que a gente consegue extrair energia através das gorduras, e aí através da quebra, né, da gordura, chamado de lipólise, e a oxidação dessa gordura, chamada beta-oxidação, e aí essas síntese dessas macromoléculas, elas geram alguns subprodutos metabólicos, né, como o CO2, liberação de CO2 para o sangue, e isso tem correlação direta com a nossa pressão arterial, vasodilatação, nosso centro de controle cardiovascular, né, que é o nosso bulbo. Então, tudo isso está interligado, né? Então, os nossos sistemas estão interligados, como nós falamos na aula passada. Além disso, nós temos aqui alguns subprodutos, como NAD, FAD, produção de água, hidrogênios livres. E aí a gente vai entender, a gente viu na aula passada que esses hidrogênios, eles têm prótons e elétrons, como que isso vai se transformar em energia no ciclo de Krebs, né? Então vai ser muito legal o andamento daqui para frente. Mas nós vamos focar hoje, galera, no sistema dos fosfagênios, ou o nosso sistema que também pode ser chamado de ATP-CP, ou também chamado de anaeróbio alático. Tá? Portanto, nós vimos na aula passada que esses sistemas de energia, só uma revisão, eles são sistemas de energia imediato, que é o nosso sistema ATP-CP que vamos estudar hoje. Nós temos sistemas de energia a curto prazo, né, que é através do glicogênio intramuscular ou da glicose sanguínea, né, e um sistema a longo prazo, que é o nosso sistema energético oxidativo, que vai exigir principalmente aqui a presença do oxigênio, né? E aí eu chamo a atenção para vocês, ó, e a gente já viu isso na aula passada, que é muito próximo, né, o sistema ATP-CP com o sistema glicolítico, né? Então a gente está vendo que há uma inter-relação metabólica entre esses dois, na verdade, entre os três sistemas, né? E é isso que eu vou chamar a atenção para vocês hoje. Né, a inter-relação, a relação intercambiável entre esses sistemas. E é claro
que nós já vimos na aula passada, que esses sistemas, eles predominam em alguns esportes, né? Então, esportes de sprints curtos, de levantamentos de peso, arremesso de peso, salto em altura, esportes de curta duração e alta intensidade, eles utilizam como fonte principal de energia essa fonte que nós vamos ver hoje, que é o sistema dos fosfáticos, o sistema ATP-CP. E aí, existem outros esportes com um pouco mais de duração mais longa, que vão exigir o protagonismo aí do sistema glicolítico e também do sistema oxidativo. Se você quer rever tudo isso, assiste a aula que está gravada aí mesmo no nosso canal do YouTube. Bom, pessoal, então vamos dar início à nossa aula de hoje, que é justamente a nossa usina energética, chamada de usina anaeróbia alática, ou o ATP-CP. Então, o foco principal aqui desse sistema, ele é composto por uma molécula de creatina fosfato, ou seja, uma molécula de creatina que já é fosforilada no nosso músculo, e aí nós vamos entender os pormenores na aula de hoje. Nós vamos entender como é que essa creatina é sintetizada, como é que essa creatina ela é excretada, qual é a porcentagem dessa creatina nos alimentos, como que a suplementação de creatina pode impactar diretamente na performance do atleta ou do nosso aluno no ambiente de academia, como que essa creatina, por exemplo, ela é convertida ou quebrada como para ser utilizada como fonte de energia, como que a enzima, nós vimos na aula passada que enzimas são proteínas que têm reações catalisadoras e alostéricas, de aceleração de reações químicas, como que essas enzimas que participam dessa via, elas podem ser utilizadas como biomarcadores sanguíneos, por exemplo, como um infarto agudo do miocárdio, como uma lesão muscular, né? Então é muito interessante. Em humanos, 92 a 96% do total da creatina fosfato, ou seja, da creatina fosforilada, é encontrada no nosso músculo esquelético. Mas a gente vai ver que essa creatina ela pode ser encontrada em outros órgãos também, até mesmo nas mitocôndrias, tá? Nós vamos mostrar aqui para vocês. A creatina quinase, galera, é a enzima principal responsável pela reação que vai quebrar a creatina que está fosforilada para que a gente utilize como fonte de energia. Então, a creatina quinase, também muito famosa, chamada de CK. E a gente vai ver que essa CK ela pode ter algumas isoformas diferentes. Ela pode ser a CK no músculo, ela pode ser a CK no coração, no músculo cardíaco, é chamado CKMB, né, no cérebro, que é CKBB. Então, existem várias isoformas de creatina quinase, e aí a gente vai ver no decorrer aqui da aula. Bom, para a gente mostrar, já que a gente está falando de bioenergética, e a gente viu na primeira aula que bioenergética é a união de bioquímica e fisiologia e a biologia molecular e a genética. Então, essas 4 ciências, elas estão envolvidas aqui nessas aulas, nesse programa chamado Smartflix, Bioenergética para Graduandos e Profissionais das áreas da saúde. Portanto, galera, essa é a forma espacial química da creatina, certo? Então, nós temos aqui a forma da creatina de forma espacial junta com o grupamento fosfato, e é justamente esse grupamento fosfato, quando ele for quebrado da creatina, quando ele for destacado da creatina, essa energia que contém essa ligação que nós já vimos aqui, é que vai energizar ou vai nos fornecer energia para a formação da nossa molécula de ATP. E quem é a nossa molécula de ATP? É aquela nossa molécula energizada, que nos fornece energia, tá bem? Também através da sua quebra. E a sua quebra também acontece através de uma reação enzimática com água, chamada de reação de hidrólise. E a enzima que quebra a ATP, nós já vimos que é a ATPase na aula passada. Pois bem, Bruno, então me explica como funciona esse metabolismo. Nós estamos vendo uma foto aqui, que é do livro do McArdle, um livro que eu indico muito também para fisiologia, não é o que eu mais gosto, mas é um livro excelente, né? Eu indiquei
no nosso canal do Telegram. Inclusive, eu dei um presente para vocês. Coloquei lá 3 ou 4 livros de fisiologia e artigos. Então, quem quiser, vai lá no nosso Instagram, lá no link da bio, entra no nosso canal do Telegram, tá lá os livros e artigos. E tem um livro do Scott Powers, que é o que eu mais gosto relacionado à fisiologia do exercício. Bom, então vocês estão vendo aqui que isso é um atleta, né, provavelmente um atleta de 100 metros rasos. Para quem não conhece, isso é uma prova de atletismo, aquela famosa do Usain Bolt, tá? Então, a gente já tem noção que é utilizado, que é o ATP-CP, ele é a fonte principal em exercício de altíssima intensidade, que é o que nós estamos falando agora no momento, tá bom? Portanto, como que vai funcionar a utilização da creatina? Para isso, nós temos que relembrar a aula passada. Lembra que nós temos ATP estocado no músculo? Cerca de 150 a 100 gramas de ATP, que só dura isso mais ou menos de 2 a 4 segundos. E quem faz a quebra desse ATP é justamente essa enzima que eu estou destacando. Então, a ATPase, juntamente com a água, uma reação de hidrólise, ela quebra o grupamento fosfato da adenosina trifosfato e transforma ela em ADP mais fosfato inorgânico livre mais energia liberada. Aqui não está representado, mas essa reação, segundo o artigo do Roberts, né, ela também libera um hidrogênio livre, tá? Um íon H+. Beleza? Então, estou falando aqui um pouquinho mais rápido, porque isso foi falado na aula passada. Então, essa é a primeira reação. Só, pessoal, que isso dura muito pouco, de 2 a 4 segundos. Então, o ADP, que a gente viu na aula passada, que é a adenosina difosfato, certo? Com fosfatos, uma adenina e uma ribose, ela começa a ficar preocupada, né? Então, imagina, tá quebrando ATP, vai acabar os estoques de ATP, e a ADP fica preocupada. Eita, tá sendo formado aqui, eu tô sendo formado demais na célula, eu preciso avisar alguém. Alguém precisa ser avisado para ressintetizar essa moeda energética. O que é que o ADP faz? O ADP entra em contato via WhatsApp com a nossa enzima creatina quinase. Ela manda um WhatsApp. Aí a creatina quinase, ela atende. Diz aí o que é ADP. A creatina quinase, estimulada pela quebra do ATP e estimulada pelo acúmulo de ADP, ela vai agora assumir uma reação metabólica. Nós já temos creatina fosforilada no músculo. Então, a creatina quinase vai fazer a função que a ATPase fez na molécula de ATP. O que é que a creatina quinase faz? Ela quebra aquela ligação energizada da creatina que está fosforilada, formando creatina livre, formando fosfato inorgânico, né? Formando ATP e formando energia. Como que isso vai acontecer? Quando eu quebro a creatina fosfato, certo? Essa creatina que está livre aqui, né? Ela vai pegar esse fosfato inorgânico que foi gerado e vai ligar ele a uma molécula de ADP que estava sendo acumulada. Então, se a gente tem um fosfato inorgânico se ligando novamente, reduzindo a um ADP, nós temos agora novamente uma formação de um novo ATP. Olha que incrível. Então, essa reação metabólica, ela acontece, o ATP é quebrado pela ATPase, o ADP, ele é acumulado na célula, ele sinaliza e avisa a creatina quinase, a CK. A CK, ela vai quebrar a creatina fosfato em creatina livre, mais fosfato inorgânico. Esse fosfato inorgânico que foi liberado na creatina vai se juntar ao ADP, formando o ATP novamente. Qual é o problema disso? É que isso aqui
só dura mais ou menos na literatura aí entre 10 a 30 segundos, tá? De uma forma em geral. Mas o seu protagonismo é de 0 a 6 segundos, como a gente viu na aula passada. Tudo bem, pessoal? Até aí? Todo mundo conseguiu entender? Me dá um ok aí. E agora, se vocês quiserem assistir, eu aconselho vocês assistirem no YouTube esse vídeo que é espetacular, e tá aqui o link como referência no meu slide, tá? Joyce, pessoal, meus monitores aí, tá tudo ok? Todo mundo conseguindo ver, a internet tá legal, me dá um ok aí, o Ítalo já tá falando, beleza? Então, eu aconselho vocês a assistirem esse vídeo, porque é um vídeo tão interessante que compara o Jesse Owens, né, e o Usain Bolt, ou seja, 3 atletas de 1936, 1984 e 2012, certo? E eles mostram uma prova de 100 metros como seria hoje, tá? Mas é só para vocês contextualizarem aí a aula. O mais interessante que eu queria para mostrar para vocês é esse gráfico desenhado. Gente, imagina uma prova de 100 metros como essa que eu estou mostrando para vocês. E agora, eu queria que vocês analisassem esse gráfico minuciosamente. Como assim, Bruno? Em laranja, na linha laranja, está aqui a molécula de ATP no gráfico. Em azul está a molécula representada de CP, creatina fosfato. E em branco está a molécula de ADP. Esse gráfico, gente, ele é fantástico para a gente entender como funciona esse metabolismo. Então, imagina na prova de 100 metros, tá? A prova de 100 metros do Usain Bolt foi concluída lá em menos de 10 segundos, né? Então, vou passar um traço aqui logo nos 10 segundos, tá bom? Aqui representado para vocês. Em branco é o nosso ADP. E nós estamos vendo aqui que o ADP até 10 segundos, né, ou até mais, ele cresce de maneira exponencial. Nós estamos vendo que o ATP, ele cai durante os 2 ou 3 segundos, depois ele se mantém em um platô e depois ele começa a cair novamente. E a nossa creatina fosfato, nossa usina energética, o nosso substrato energético, ele cai de maneira substancial e exponencial de acordo com o tempo. Por que que isso acontece? Eu expliquei no slide passado. Porque como há quebra do ATP rápido, olha que incrível, gente. Como há uma queda do ATP rápido, olha só, o ATP caiu, né? O que aconteceu? O ADP começou a se acumular. Por que que isso aconteceu? Porque a ATPase, nesse momento, quebrou o ATP. Então, o ATP diminui logo em seguida, nos nossos 2 segundos, lembra? E o ADP começa a se acumular. E o que é que vai acontecer? O ADP começa a sinalizar a secar a creatina quinase. E aí começa a quebrar a creatina fosfato. Olha, então a creatina fosfato ela vai descendo. À medida que eu vou usando creatina fosfato, o ATP vai sendo ressintetizado. Então, por isso que ele cria um platô, ó. Olha que incrível. E o ADP está sendo formado, porque a CK funcionando e a creatina quinase aqui está quebrando ela e transformando e utilizando o ATP. E aqui nós temos uma queda abrupta, né, da creatina fosfato, mostrando que é uma fonte principal aí de ressintetização de ATP. Lembrando que a glicose, né, principalmente o glicogênio intramuscular, também já está fornecendo energia, certo? De maneira crescente. Então, a gente não está representando aqui, mas depois a glicólise ela vai estar mais ou menos assim, o glicogênio muscular. E aqui vai ter também um crescimento, né, do sistema oxidativo, tá? Só para lembrar isso para vocês. Então, por isso o ATP ainda se mantém. Perfeito. É exatamente isso, Bárbara. Por que que o ATP se mantém? Ele cai porque eu quebrei, a ATPase quebrou. Ele se mantém por quê? Porque o ADP subiu, sinalizou a secar. A secar agora começou a quebrar, a fosforilar, né, a creatina fosfato. A creatina fosfato começa a cair
ressintetizar o ATP e o ATP cria um platô, porque ele está sendo formado pela creatina fosfato. E a creatina fosfato, ela cai de maneira exponencial. Claro, ela está sendo utilizada como fonte de energia. E está sendo formado cada vez mais ADP, porque a ressíntese do ATP, eu vou formando e quebrando, formando e quebrando, formando e quebrando o ATP, certo? Porque o exercício continua em alta intensidade. Perfeito, galera? Isso? Então, por que que isso acontece? Qual é a importância do sistema dos fosfagênios? Porque esse é um sistema que tem a maior taxa de regeneração energética. A nível relativo, o sistema fosfagênio ele é o mais eficiente do nosso corpo a nível tempo. Por quê? Olha só, galera, a gente está vendo aqui o turnover de ATP, ou seja, a ressíntese de ATP por milimol por quilo de peso por segundo, certo? De indivíduos. E nós estamos vendo que aqui o sistema de fosfagênios, até 6 segundos, ele é o nosso sistema que tem a maior taxa, certo? De regeneração de ATP. Por quê? Porque é muito rápido isso. A taxa de regeneração na glicólise, daqui da parte do carboidrato mitocondrial, que é a glicólise que nós costumamente chamamos de aeróbia, mas eu não gosto de chamar de glicólise aeróbia e anaeróbia, eu chamo de glicólise lática e alática, e também a questão das gorduras aqui mitocondriais, né? Portanto, tem sido aceito na literatura que o exercício até 5 a 6 segundos de duração, o sistema de energia imediata, os fosfagênios, domina a taxa de proporção de regeneração de ATP, como nós estamos vendo nesse gráfico. E isso é incrível. Por quê? Porque a gente pode aumentar esses estoques. E como que a gente aumenta esses estoques? Nutrição, certo? Nutrição. A gente consegue fazer a suplementação e também a gente consegue, na verdade, a gente consegue, através dos alimentos, se necessário, fazer a suplementação, que, por sinal, é um dos únicos suplementos aí que tem comprovação científica bem estabelecida na comunidade científica. Tá bom? Só que não é tão simples assim. E talvez ninguém nunca lhe falou a complexidade e o sistema dos fosfagênios por completo. O que a maioria dos livros e que a maioria dos professores que ensinam a bioenergética, eles ensinam somente até onde eu falei para vocês. Só que aqui eu quero que vocês sejam diferenciados, eu quero que vocês sejam pessoas e profissionais e alunos, né, que sejam acima da média, porque só acima da média que vocês vão poder cobrar a hora-aula de personal também acima da média, tá bom? Então, agora eu vou ensinar de maneira completa e complexa o nosso sistema completo dos fosfagênios. O que a maioria dos professores explicam é só a primeira fase. No entanto, galera, a gente viu que há um acúmulo absurdo de ADP na célula. Onde que está acontecendo essas reações? Na primeira aula nós falamos, no citosol da célula muscular. E como a gente viu que o ADP ele está muito presente ali pela quebra do ATP, existe o acúmulo de ADP, existe uma enzima específica chamado de adenilato quinase, que é essa aqui, ó, uma enzima específica, assim como a creatina quinase, que participa da primeira reação. E qual é a função da adenilato quinase? Ela transforma o ADP mais uma outra molécula de ADP em um novo ATP, ou seja, duas moléculas de ADP se juntam, se reduzem através de uma ação enzimática da adenilato quinase e forma ATP mais AMP. O monofosfato, fofoqueira,
ele é uma molécula de aviso. Ele é um pombo-correio, pronto. A nossa molécula de AMP, ele é um sinalizador metabólico. Ele serve como um aviso, né? Ele é o avisador de plantão. Então, olha que incrível é você entender a parte bioquímica e fisiológica. A segunda reação do ciclo dos fosfagênios é transformar duas moléculas em ADP que estão acumuladas. A adenilato quinase transforma essas duas, reduz essas duas e transforma ela em ATP, mais um AMP. E esse AMP formado, pessoal, lembra que o hidrogênio também está sendo formado. Lembra que eu falei isso? Então, esse íon H+, esse próton hidrogênio, se junta a esse AMP formado e uma enzima chamada AMP desaminase transforma essa reação aqui em IMP, que é um outro avisador de plantão, tá? Que é a inosina monofosfato mais amônia. E essa amônia, pessoal, ela vai ser excretada no ciclo da ureia. E nós vamos entender isso na nossa última aula. Bruno, qual a importância do segundo AMP, que o IMP, que é a inosina monofosfato, ele é muito parecido com o AMP, eles são avisadores de plantão do nosso sistema glicolítico. Olha esse slide que incrível, do estudo do Roberts. O primeiro AMP formado pela segunda reação da via dos fosfagênios ativa, pessoal, uma enzima, certo? Muito importante da primeira reação da glicólise, que é a próxima via que nós vamos estudar, que é a enzima hexoquinase. É ela que fornece aqui a formação de glicose 6-fosfato na célula. Então, é por isso, Bruno, agora eu estou entendendo. Então, é por isso que, ao mesmo tempo que a creatina fosfato, ela degrada e está formando mais AMP, e tu me falou que esse AMP, ele é um avisador de plantão lá na glicólise, ele vai servir para quebrar o glicogênio intramuscular, então é por isso que a glicogenólise, ela começa a acontecer praticamente ao mesmo tempo da degradação de creatina fosfato, não é isso? É exatamente isso que as pessoas não explicam para vocês, meus alunos. É exatamente isso. O primeiro AMP e o segundo AMP, que é o chamado de IMP, o segundo ele ativa a PFK, que é uma enzima na terceira reação da glicólise, que é a quebra da glicose. Então, esses AMPs, eles vão servir como sinalizadores, e é por isso que os gráficos, eles são assim, ó. Aqui nós estamos vendo que o via dos fosfagênios é através da creatina fosfato, e a gente está vendo que praticamente ao mesmo tempo que começa aqui a degradação de creatina fosfato, começa também a degradação do glicogênio intramuscular. Por que que isso acontece? Porque a CP está sendo quebrada pela creatina quinase, formando muito ADP. O ADP se liga a um novo ADP para formar ATP através de uma enzima adenilato quinase. E aí, essa enzima vai formar tanto ATP como AMP. E esse AMP se junta a um hidrogênio livre, formando o IMP e a amônia. Essa amônia, ela vai ser degradada pelo ciclo da ureia, e esses dois AMPs, eles vão servir como mensageiros. Para quê? Opa, a creatina já está acabando, aí o AMP, estou sendo degradado. A mesma coisa que o ADP faz com a creatina quinase, ele avisa a creatina quinase, o AMP avisa lá a via glicolítica que ela tem que começar a degradar porque vai acabar a energia. Então, é por isso que existe a reação intercambial entre esses sistemas. Isso é o que ninguém nunca explica para você. Porque você, o ADP fica acumulado. Sim, e aí? O ADP fica acumulado, acontece o quê? E essa amônia gerada, né? Então, galera,
É isso que acontece, isso é que é o entendimento, tá bom? Galera, vocês estão conseguindo ficar tranquilo, tá dando para enxergar aí, vocês estão conseguindo acompanhar, tá muito complexo, me dá um ok aí, Bárbara, nosso monitor, o Derek Joyce, o Ítalo Kleber, que sempre está presente. Vocês estão conseguindo entender por que que os sistemas eles são interligados? Porque eles têm mensageiros, certo? Eles têm mensageiros. Eles têm mensageiros entre uma hora do sistema e outro para ressintetizar esse ATP. É isso que ninguém nunca te falou, é isso que os professores não falam, né? E aí tenta desmistificar os porquês das coisas. Olha que coisa legal esse estudo, para a gente entender, né? Olha que coisa legal esse estudo para a gente entender como que funciona a dinâmica. Eu mostrei ali a dinâmica num sprint de 100 metros. Vamos ver uma dinâmica na sala de musculação? Esse é um estudo, certo? Do Gorostiaga, que fala sobre como que é a duração da energia, né? O dispêndio energético anaeróbio, né? A mecânica e a eficiência disso, através do exercício leg press na musculação. Leg press, para quem não sabe, é aquele exercício lá na máquina que você fica empurrando, certo? Com as pernas para, geralmente, inclinado a 45 graus, a plataforma. Então, eles compararam aqui as repetições de 0 a 5 e as repetições de 5 a 10, ou seja, os caras faziam 0 a 10 repetições. Então, a repetição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e eles viram como é que funcionava o comportamento dos substratos energéticos. E olha que massa. Nós temos aqui nessa primeira tabela, certo? O efeito de todas essas moléculas que eu falei para vocês. Olha o ATP aqui, ó. Quando começa o exercício, pré-exercício, ele está 6,52. Após 5 repetições, o ATP aumenta para 6,19 e o ATP aqui, ó, praticamente aumenta e se mantém, né? Por que que o ATP se manteve, galera? Nós estamos vendo aqui agora a outra molécula. Olha só, até 5 repetições, nós temos pré-exercício, 0,85, o ADP começa a se acumular, ó, 0,89, e após 10 repetições, nós temos muito acúmulo de ADP. Por quê? Porque ele está sendo degradado. O AMP aqui não demonstra muito resultado, mas ele também aumenta, né, de pré para 0,09. O IMP, olha só, o inosino monofosfato aumenta também de 0,01 para 0,08, ou seja, por conta daquela degradação. Creatina é degradada em creatina mais fosfato inorgânico, o ADP se junta com o outro ADP, forma lá ATP mais AMP, e o AMP mais o hidrogênio forma IMP mais amônia, né? Olha agora a creatina fosfato, gente, o nosso substrato mesmo, energético, era 20,4, certo? Diminuiu com 5 repetições para 11,6, claro, porque ela está sendo quebrada, e diminuiu para 10 repetições, ó, para 7,4. Olha que incrível. E a creatina livre, ela aumenta, óbvio, porque ela está sendo quebrada, né? Então, 8,66 subiu para quase 17 e subiu para 25, certo? Então, a creatina fosfato, ela cai, mas a creatina livre aumenta, óbvio, né? Por conta da quebra do substrato energético. Fosfato inorgânico, olha o fosfato inorgânico, ele tem um aumento exponencial, né? De sair de 2,9 para 24,8 após 10 repetições. Mostrando que esse é realmente, até as 10 primeiras repetições no treinamento resistido, aqui o principal substrato energético. A glicose, olha só, antes ela é 0,47, ela começa a ser avisada, a glicose sanguínea, ó, começa a ser avisada, aumenta e depois ela diminui novamente. Por quê? Porque o principal utilizado aqui não é a glicose do sangue, é o glicogênio intramuscular, que é o que nós vamos ver no próximo slide.
E o lactato, o ácido lático, nós estamos vendo aqui, G1P, G6P, isso é glicose 1-fosfato, glicose 6-fosfato e frutose 6-fosfato. São reações da via que nós vamos estudar na próxima aula, da via de degradação do carboidrato, que é a glicólise, tá? E a gente vai voltar com isso aqui para mostrar para vocês, tá bom? Olha o lactatos, galera, que é o ácido lático. Ele começa aqui, ele tem muito pouco, começa a se formar 7,1 e termina com 10 repetições, galera, com 17 milimols de lactato no sangue. Ou seja, em acidose metabólica, mas não por conta do lactato. Nós vamos ver isso na próxima aula. Olha o pH sanguíneo, olha o pH, o nosso equilíbrio ácido-base. É 7, que é o nosso equilíbrio de pH, e ele caiu para 6,7, né? Então, mostrando que houve uma acidose até 10 repetições. Isso aqui nós vamos estudar mais na próxima quarta-feira. O que eu queria mostrar para vocês, olha só, a via dos fosfagênios, a via de ressíntese de ATP, nós estamos vendo na tabela, que é o sumário de medidas estimadas através de média de produção de ATP do metabolismo anaeróbio. Olha aqui os fosfagênios, gente, de 1 a 5 repetições, 9,2, aqui, ó, nós temos aqui um número bem maior dos via dos fosfagênios. Da repetição 6 à repetição 10, olha como cai a ressíntese de ATP pela via dos fosfagênios. Ela cai em eficiência. Por quê? Porque está acabando o substrato. E olha a glicogenólise, como a gente viu nos gráficos na aula passada, só que a gente viu em sprints, em bike. Hoje nós estamos vendo em exercício de musculação. É 7,9 no início, ou seja, é menos ativado do que a via dos fosfagênios, e a partir da 6ª repetição em diante, olha o glicogênio intramuscular, pela glicogenólise, aumenta substancialmente, sendo o protagonista na ressíntese de ATP. Cara, isso é incrível, e é isso que a gente precisa entender, tá? Esses substratos energéticos. Então, se eu quiser na musculação trabalhar a via dos fosfagênios ou treinar mais a via dos fosfagênios, 1 a 5 repetições. 1 a 5 repetições, zonas de força, né? Se eu quiser trabalhar mais a via de estimulação de lactato, né? Então, todas essas reações metabólicas de acidose, resistência dessas outras vias, aí a gente passa aqui de 6 repetições. Tá bom? E aí são detalhes, muitos detalhes que a gente discute no nosso curso de musculação, maximizando a hipertrofia, que foi no final de semana passado, que por sinal foi incrível. Tá? Lembra que eu falei da amônia? Outra característica importante daquela enzima AMP desaminase, pessoal, é justamente a formação de amônia. E a amônia, ela é tóxica para o nosso corpo. Ela é tóxica para as células. Então, ela vai ser transportada para o nosso fígado para ser utilizado no ciclo da ureia e ser excretada lá nos nossos rins. E nós vamos ver isso na nossa última aula, na via oxidativa. Mas olha a relação do exercício de alta intensidade e o tempo em minutos e a produção de amônia. Olha só, exercício aqui, a amônia ela é produzida. E é por isso que alguns estudos, pessoal, como esse estudo do Badilo, que é muito conhecido na comunidade científica, o estudo do Badilo, que trabalha com redução de velocidades como indicador de fadiga. Ou seja, como eu não tenho um aparato para estar medindo esses parâmetros bioquímicos de lactato sanguíneo e de amônia, o lactato a gente ainda não estudou, mas a gente está vendo que a amônia ele é um produto gerado do sistema ATP-CP. O que é que o Badilo fez? Ele correlacionou a perda de velocidade do exercício com maior aumento de substratos tóxicos aqui, no caso, a amônia. O lactato não é tóxico, mas o íon H+, que ele tira da célula porque diminui o pH sanguíneo.
Então, o que é que ele viu? Ele viu que repetições acima de 10, 3 de 12, a gente está vendo que o SQ é agachamento e o BP é supino reto. Nós estamos vendo que o nível de amônia, 125 aqui, 111, ele é bem maior do que, por exemplo, repetições até 4 ou 6 repetições, ó, essa zona aqui, ó, até no máximo 6 repetições. Olha o nível de amônia aqui, 42, né, 49, 41, 61. Então, o nível de amônia ela é muito menor, ou seja, o que é que isso impacta? Impacta justamente no desempenho físico depois. Né? Então, se eu tenho mais lactato, mais amônia, eu vou ter mais fadiga induzida, ou seja, eu vou ter mais fadiga muscular periférica. E isso vai causar mais rompimento de fibras, isso vai causar mais tensão, e isso vai causar dificuldade na recuperação, por exemplo, de um atleta desportivo. Olha as correlações. Agora, se eu quero que o cara hipertrofie, se é meu atleta de fisiculturismo, eu quero que isso aconteça mesmo, porque eu quero que tenha mais inflamação, eu quero que tenha mais sofrimento. Mas se é um atleta de futebol, de vôlei, de basquete, eu vou induzir menor substratos desses para ter menos inflamação e meu atleta se recuperar mais rápido de um estímulo para o outro. Haja vista que ele tem que jogar amanhã, tem que treinar amanhã, então fica muito pesado fazer treinos na musculação juntamente com o desporto. Então, estimular repetições mais baixas com altas velocidades sem a perda da velocidade. E esse estudo do Badilla é fantástico. Por quê? Porque ele mostra justamente, galera, que quando um atleta ele perde 30% da velocidade inicial do gesto motor, né, por exemplo, na musculação, no agachamento ou no supino, quando essa velocidade ela cai 30% da velocidade inicial, os níveis de lactato e amônia são absurdos no nosso corpo. E isso causa mais sofrimento, mais inflamação e diminuição do tempo, e o aumento, né, do tempo de recuperação desse atleta. Portanto, olha que descoberta legal do trabalho do Badillo. Eu controlo o meu treino de atletas, o meu treino de força, através da velocidade. Então, como é que eu faço? Se a velocidade da repetição 1 para a repetição 4 caiu mais de 30%, eu peço para ele interromper o exercício, meu amigo, porque a partir dali, o pH sanguíneo vai baixar, a acidose metabólica vai chegar, a amônia vai subir e vai causar mais inflamação. E causar mais inflamação aumenta o tempo de recuperação desse estímulo e o meu atleta tem que correr amanhã, tem que treinar amanhã, tem que jogar depois da manhã. Portanto, o exercício de força, ele serve para quê? Para aumentar a força, né, principalmente na musculação. Né? Então, é claro que isso aqui é um contexto um pouco mais, eu estou deixando uma coisa um pouco mais ampla, porque temos profissionais de nutrição, temos profissionais de fisioterapia, se fosse só da educação física, se fosse eu estivesse falando de potência, estivesse falando de desenvolvimento de potência e velocidade no atleta, a gente ia especificar um pouco mais. Mas lembrando, por que eu trabalho com até 30% de perda de velocidade? Porque os marcadores bioquímicos vão subir absurdamente, aumentar a inflamação e aumentar o tempo de recuperação do meu atleta. Olha só que legal, a CK também ela é utilizada no estudo como, por exemplo, o marcador inflamatório do tecido muscular. Então, a creatina quinase, a expressão da enzima creatina quinase, ou seja, as concentrações químicas através do sangue, ela serve para mostrar para o fisiologista, para o treinador, para o atleta, que houve muita degradação de creatina fosfato, então provavelmente houve muito estresse muscular. Então a CK, ela serve como isso também, olha que incrível. Correlacionando a bioenergética com a prática. Olha outra coisa interessante. Os estudos na área da medicina, eles correlacionam, certo? O pico de CK, olha só, olha a conclusão do estudo, ó. O pico de CK, da curva de CK, tanto a CK cardíaca, que é a CKMB, que nós vamos falar, quanto a CK sérica, e isso serve como informação
ou como desfecho para o médico entender que o aluno teve um evento, um infarto agudo do miocárdio. Olha que coisa interessante a gente entender de bioenergética na prática, tá? Nós estamos vendo nesse gráfico que pós o infarto agudo do miocárdio, olha aqui, ó, a CKMB expressa aqui no exame bioquímico, lá em cima, tá? Isso é fantástico, muito interessante. Então, esse sistema de creatina quinase e fosfocreatina mostram, como eu já falei para vocês no início da aula, que nós temos isoformas diferentes de expressão de fosfocreatina, de enzimas da creatina quinase. Por exemplo, no músculo esquelético, nós temos 98% na isoforma CKMM. No coração, nós já temos a CKMB expressa de maior porcentagem. No cérebro, nós já temos a CKBB. Na mitocôndria, nós temos a MTCK. Olha que legal! E a creatina quinase mitocondrial, como vocês estão vendo aqui, ó, dentro da mitocôndria, onde nem acontece o processo de quebra de creatina, mas tem lá a enzima CK, MTCK. Para que ela serve dentro da mitocôndria? Ela serve para regenerar a creatina livre que foi quebrada. Olha que massa! E ela importa, olha só, ela regenera fosfocreatina a partir do ATP gerado mitocondrialmente. Ou seja, pessoal, a gente vai ver que o metabolismo aeróbio, a produção de ATP dentro da mitocôndria, vai ser fundamental para importar a creatina do citosol da célula, ou seja, de fora da mitocôndria, e ressintetizar essa creatina fosfato. Olha que incrível. E nós vamos ver lá na frente que é por isso que o metabolismo aeróbio, pessoas que têm o VO2 melhor, elas se recuperam mais rápido do estímulo de alta intensidade. Por quê? Porque a MTCK, ou seja, a enzima creatina quinase, dentro da mitocôndria, utiliza o ATP formado dentro da mitocôndria para ressintetizar a creatina livre de novo em creatina fosfato. Isso ninguém lhe fala. Os professores não lhe falam isso. Os livros aqui a gente está vendo através dos melhores artigos. Isso é ser diferente. Gente, como que tá aí? Vocês estão conseguindo entender? É complexo. Eu sei que é complexo, né? Então, a bioenergética é complexa, mas assiste essa aula, volta ela vai ficar gravada, volta ela mais vezes. Vamos lá, os meus monitores. Derek, Joyce. Como que tá aí, gente? E olha mais, eu estou tentando correlacionar ainda essa parte que é difícil fisiológica, né? Somente ainda com as partes práticas, exame bioquímico, com a parte energética, com fisiologia de atleta, musculação e por aí vai. Então vamos nós. Gente, existe, né, o que nós chamamos aqui da ressíntese de creatina através da MTCK, da mitocôndria e do ATP formado dentro da mitocôndria, que nós só vamos ver na última aula, é chamado de fosforilcreatinenschutler, certo? O que é isso? É formar creatina livre, como a gente havia explicado antes, através do ATP formado dentro da mitocôndria e através da creatina livre. Como é que isso acontece? O ATP dentro da mitocôndria é utilizado essa energia para importar a creatina do citosol livre e ligar ela a um fosfato inorgânico. Então, quando a gente tem creatina ligada a um fosfato inorgânico, nós temos creatina, fosfato, pronto para ser utilizado como fonte de creatina. Olha que incrível. Bruno, tu escreveu aí no Instagram, né, sobre exercício físico e mitocôndria. Cara, olha a importância da mitocôndria. Então, quer dizer que se eu tiver mais mitocôndria, eu vou, por exemplo, recuperar mais o meu aluno? Claro! Imagina que você fez 10 repetições e o aluno A tem 15 mil mitocôndrias
por quilo de músculo. Nem sei se é, só estou dizendo. E o aluno B tem 30 mil mitocôndrias por quilo de músculo. Se eu estou dizendo que a mitocôndria utiliza a energia gerada nela para importar a creatina livre e ligar ela a um fosfato inorgânico, então eu estabeleço o quê? A ressíntese da creatina fosfato. Se eu tenho mais mitocôndria, eu vou regenerar isso mais rápido. E isso é chamado de fosforilcreatina Schuttle. Pessoas treinadas, elas recuperam mais rápido justamente por isso. Então, Bruno, se eu aumentar o meu número de mitocôndrias, a biogênese mitocondrial, ou se eu aumentar a taxa de produção de energia pela mitocôndria, é melhor para recuperar. Claro. Então, quer dizer, Bruno, que o exercício aeróbio também é importante para o cara hipertrofiar e melhorar. E, claro, tá aqui que eu estou falando para vocês. Quem tem maior volume mitocondrial e eficiência na taxa de produção de ATP, recupera da série mais rápido do que outras pessoas. Tá? Olha que incrível é você saber disso. E como, Bruno, fora o fosforilcreatina de Schuttle, como que acontece a formação de creatina? Ela é formada basicamente no fígado e nos rins. Existe aí alguns estudos raros falando sobre pâncreas, né, tendo como precursores 3 aminoácidos distintos: arginina, glicina e também pode ser dito que é de ornitina, tá? Mas é de metionina, tá? São os 3 aminoácidos que vão formar. Como que isso acontece? Esse processo de síntese, ele tem início a partir da arginina. Então, nós temos aqui o nosso aminoácido arginina, que vai se ligar a um grupamento amino de arginina. O grupamento amino de arginina, na verdade, porque toda proteína é ligada a um grupamento amino, é transferido para a glicina, certo? E aí, pessoal, quando isso acontece, quando o grupamento amino da arginina transfere o grupamento amino para a glicina, o que é que vai acontecer? Uma reação mediada por uma enzima chamada glicina transaminase, que é a GT. O que é que ela vai fazer? Ela vai transformar aqui a glicina em ornitina, e aí nós vamos ter uma outra reação em seguida, a guanidinoacetato é metilado pela adenosilmetionina através da ação da enzima guanidinoacetato, que é essa enzima aqui, certo? Formando N-metiltransferase MT, derivando finalmente creatina. Eu preciso saber esses nomes todos? Não! Eu, como professor, preciso. Mas você, como profissional e aluno, você tem que entender que a creatina ela é formada a partir de 3 aminoácidos, arginina, glicina e metionina, e 2 enzimas são importantes na síntese, na formação dessa creatina, que é a guanidinoacetato e a adenosilmetionina, que vão fazer, certo, com que isso vire creatina estocada e depois fosforilada no nosso músculo. Onde que a gente consegue encontrar? Quais são as fontes de creatina nos nossas fontes de alimentos? Né? Num tipo de peixe, né? Em peixes, que é o arenque, carne suína, carne bovina, salmão, atum, bacalhau. E aí, aqui a gente não vai colocar, né, pessoal? Porque não é a nossa área, que é a área da nutrição, né? Então, a quantidade na alimentação de fontes de alimentos que já te dão fornecimento de creatina, isso aqui você precisa procurar um nutricionista para adequar a sua dieta. Só estou dando informações para vocês. E como que acontece a excreção da creatina? Essa creatina, né, ela vai ser excretada, pessoal, em forma de creatinina. E, principalmente, ela vai ser excretada nos rins, tá? E essa excreção renal de creatinina, por muito tempo, foi confundida, né, com lesão renal. Então, creatinina é um marcador de lesão renal, o cara tomava creatina, e como essa creatina ela vai ser excretada de forma, né, em creatinina, o médico olhava e achava, opa, muita creatinina, lesão renal. Não, mas é porque o cara está tomando creatina. Então,
tem que ser feito um balanço entre creatinina sérica sanguínea e creatinina específica renal, né? E aí o médico vai conseguir fazer ali um balanço para saber se realmente tem lesão. Então, se sua creatinina está alterada, atenção, não quer dizer que você tem relação, que você tenha lesão renal, e muito menos dizer que a creatina causa lesão renal ou outro qualquer desfecho. Nós vamos mostrar aqui. Se você é um exame mais específico de lesão renal, existem outras, né? Outras proteínas que são geradas lá, como a cistatina C. Cistatina C é um subproduto, né? Que se ela está muito alta, é porque tem provavelmente lesão renal. Tá? E olha que legal eu trago esse estudo. Por muito tempo a creatina foi, creatina causa câncer, creatina causa lesão hepática, creatina causa lesão renal. Gente, um estudo muito bom, de alta qualidade metodológica, analisou o risco adverso de vários desfechos, como lesão renal, lesão hepática, né, e outra, lesão gastrointestinal, em mulheres que faziam uso de creatina monoidratada, que é uma forma de creatina de suplementação, a melhor, diga-se por sinal, certo? E olha aqui, pessoal, quando a gente vê que a creatina, independente da dose, independente se teve dose de carregamento, independente de qualquer desfecho gastrointestinal, lesão renal, lesão hepática, não houve nenhum efeito adverso em todos esses artigos estudados, tá? Então, pessoal, mostrando que é uma suplementação segura, certo? Que é muito segura a suplementação de creatina. Bom, e como que acontece, Bruno, o recovery desse sistema dos fosfagênios? Como que esse sistema ele se recupera após uma carga, como a gente viu lá, de 10, 12 repetições? Ou após um sprint de 30 segundos? Olha que legal. Qual é o tempo de recuperação? Após um sprint de 30 segundos, em um cicloergômetro, por exemplo, no teste de Wingate máximo, a creatina fosfato foi reduzida de 19,5 nos seus níveis de repouso imediatamente pós-lesão, certo? Foi reduzida de maneira significativa. Depois de 1 minuto e meio, a creatina restabeleceu 65% dos valores iniciais. No entanto, após 4 minutos e meio, isso com pessoas treinadas, certo? E destreinadas também, a creatina ela aumentou para 85%, certo? Dos valores basais. E aí, muita literatura fala, a creatina recupera com 3 minutos, com 4, 5 minutos, os estoques se recuperam de novo. E olha só, pessoal, modelos matemáticos, através do estudo do Roberts, que é muito legal, previram que a creatina fosfato, ela não alcança nem 95% do seu estoque inicial, mesmo após 13,6 minutos, certo? Portanto, essa história que leva só 4 a 5 minutos, balela. O que a gente está vendo aqui é que parecem haver 2 mecanismos de resposta. O mecanismo de recuperação rápida, RR, e o mecanismo de recuperação lenta. Parece haver uma fase inicial rápida imediatamente após o exercício, e aí essa fase rápida, ela realmente acontece entre 3 e 5 minutos, mas isso só restabelece cerca de 80 a 85% dos estoques de ATP, mas a fase lenta demora mais de 13 a 15 minutos para se recuperar o seu 100%. Olha que legal essas informações que eu estou dando para vocês, gente. Cara, essas informações são incríveis, vale ouro, tá? Vale ouro. E como que acontece essa cinética de recuperação do sistema creatina-fosfato? A ressíntese ela é controlada pelo metabolismo aeróbio, e vocês já viram por quê? Por conta da MTCK, da enzima creatina quinase dentro da mitocôndria, por conta daquele sistema aquele sistema que importa creatina livre junto a um fosfato inorgânico dentro da mitocôndria,
que é a creatina Schutley, né? Que é a ressíntese de creatina através da mitocôndria. E aquilo que eu falei para vocês, olha, esse estudo analisou exatamente isso. Ele viu, pessoal, que pessoas que têm o VO2, o que é o VO2? Para a galera que está aqui, que não é da educação física, é o condicionamento físico, né? É o metabolismo dele, principalmente o aeróbio, a capacidade de captar, transportar e metabolizar o oxigênio. Pessoas que têm o VO2 mais alto, elas recuperam mais rápido. Olha só, a gente está vendo aqui atletas de longa distância e sprinters, são as bolinhas pretas, o exercício, eles recuperam bem mais rápido. Olha aqui, ó. E a bolinha branca aqui embaixo, ó, de maneira significativa. Demoram muito mais, né, para poder se recuperar, tá? Tanto com cargas mais altas, mais baixas, tanto que com cargas mais altas. Então, o metabolismo aeróbio é fundamental, o número de mitocôndrias, por isso que o aeróbio é fundamental, por exemplo, para você restabelecer mais rápido o sistema fosfocreatina, que é um sistema mais utilizado para empregar força. Outra coisa legal desse estudo aqui do Holden é que ele vê a taxa de recuperação de creatina de acordo com algumas doenças crônicas. Então, por exemplo, obesos, né, diabéticos, pessoas que têm outro tipo de doenças crônicas, eles recuperam mais lento esse sistema do que pessoas saudáveis. Olha que massa, né? Então, se você tem um aluno que é diabético, ele é obeso, saiba que ele vai demorar mais para se recuperar de um estímulo para o outro, de uma série para outra, tá? Para a gente finalizar nossa aula de hoje, nós vamos falar de suplementação e desempenho, a suplementação de creatina. Até agora, pessoal, o intuito da aula é bioenergética, o intuito da aula é unir bioquímica, biologia molecular, fisiologia. E isso é complexo, mas creio que eu tentei deixar o menos difícil possível. Difícil vai ser, né? Isso aqui exige muito estudo, né? E principalmente a gente correlacionar do jeito que foi correlacionado. Até agora está tranquilo para vocês? Vocês conseguiram entender? Alguns pontos principais dessa aula alguns pontos são fundamentais nessa aula. Saber que o metabolismo aeróbio mais avançado recupera mais o sistema fosfocreatina. Saber que tem interligantes, ou seja, mensageiros entre os tipos de metabolismos. A gente viu que a CK, que o ADP, ele liga para a CK. A gente viu que o AMP e o IMP liga para as enzimas da glicólise, unindo uma à outra, né? A gente viu que existem isoformas de creatina quinase diferentes, que isso pode ser utilizado, né, para exames de marcadores bioquímicos de infarto, de lesão muscular. Poxa, a gente viu o sistema completo ATP-CP, não só aquela primeira fase, né? A gente viu que há a formação de amônia, que vai ser excretada pelo ciclo da ureia. A gente viu que existe o sistema de creatina Schutley, né, de formação dentro da mitocôndria, por isso que o metabolismo aeróbio é fundamental. A gente viu que a creatina ela é excretada, ela é formada no fígado e no rim a partir de 3 aminoácidos, mas ela é excretada pelos rins, né, também, na forma de creatinina. E aí a gente viu que também a suplementação é super segura, a gente viu uma meta-análise mostrando isso. E agora nós vamos falar sobre suplementação e desempenho, e não mais a segurança, tá? Então, vamos lá. Existem várias formas de creatina, creatina etióester, creatina misturada com outras coisas, mas aqui funciona é a creatina monoidratada, certo? É a creatina hoje utilizada que você consegue extrair o máximo possível dela. É a creatina monoidratada. E aí, pessoal, qual é a função da creatina? Qual é a função da suplementação de creatina? É que a creatina exógena, ela melhora a capacidade de trabalho por meio de ressíntese acelerada da fosfocreatina, aumentando o período de resistência à fadiga provocada pela acidose metabólica. A ideia não é hipertrofiar aqui, a hipertrofia vai ser uma consequência de você conseguir aumentar, né, tanto a sua força como o seu número de repetições, a resistência. Vai ter mais substrato energético,
Então, você vai suportar o exercício por um maior tempo, tá? E assim, você vai retardar mais a acidose metabólica. Essa é a função da creatina. E, Bruno, como é que ela é consumida, né? Como é que ela é indicada? Aí, é importante uma avaliação nutricional. Por quê? Porque o nutricionista, ele vai ver pela sua massa corporal, né? Por todo o seu metabolismo, ele vai fazer uma coisa individualizada para você, mas os estudos ele mostram que pode ter diversas formas. A gente pode dar uma pré-carga de creatina e depois manter os níveis mais baixos, que hoje já se sabe que não precisa fazer isso. E é isso que esse estudo fez, um estudozinho antigo, né, estudo de 2005, mostrando que existem diversas formas de tomar creatina. Por exemplo, eu posso manter 3 gramas por dia durante semanas, eu posso manter 7 gramas por dia durante 7 dias, eu posso manter 5 gramas por dia durante 12 semanas, eu posso fazer 20 gramas por dia seguidos de 5 gramas, né? Fazer 20 gramas por dia durante 5 dias e depois manter 5 gramas por dia durante 8 semanas até atingir o máximo dos estoques de creatina, porque também não pode ser tomada para sempre, que você atinge um limite máximo de estoque de creatina. Pode ser por grama de creatina por quilo de peso corporal, de acordo com o seu metabolismo, que é o mais interessante, o nutricionista fazer essa avaliação, certo? Pode ser junto com carboidrato, né, para aumentar a absorção. Então, isso é com o nutricionista. Nunca vou saber e nem vou lhe dizer qual é a dose ideal para você, porque isso é individual por grama de creatina por quilo de peso. Por isso que essa profissão é linda e é incrível que é a nutrição. Tá bom? E a creatina funciona? Ela aumenta a força? Cara, olha essa meta-análise de 2016 do Langer. A gente está vendo aqui que a principal conclusão dele, né? A gente está vendo aqui que a principal conclusão dele, a creatina, a suplementação de creatina é efetiva para o aumento da performance e da força. Nesse caso, foi analisado somente membros superiores, certo? Então, para membros inferiores, provavelmente também, mas eu estou dando um resultado da meta-análise. Então, é creatina fundamental para aumentar os níveis de força. Tanto força máxima, como a gente está vendo aqui, ó, todos os estudos que foram divididos, que mediram força máxima e suplementação de creatina, mostram que houve uma evolução de força, pendendo para o lado da creatina, e o aumento do número de repetições também. Né? No aumento do número de repetições não houve diferença, há uma tendência, mas no somatório final da meta-análise foi a creatina, a suplementação de creatina superior ao aumento de força para membros superiores. Independente da população estudada, se é adulto, idoso, jovem, independente do protocolo de treinamento, independente da dose e da duração da dose. Ou seja, a creatina é fantástica, ela aumenta os níveis de força. Está aqui, né? Comprovação científica, como vocês sabem, tudo que eu faço é baseado em evidência. E para a gente finalizar essa aula de hoje, agora em 2021, eu trouxe um estudo de 2005, eu trouxe um estudo de 2016 e agora eu estou trazendo um estudo de 2021 muito legal, que é um estudo de revisão, que trouxe a resposta para algumas perguntas. Eles fizeram 10 perguntas, fizeram a revisão sistemática deles, né? Fizeram a revisão de literatura para responder essas 10 perguntas que mais aparecem, né? E essas perguntas baseadas, essas respostas baseadas em evidência sobre suplementação de creatina. São questões comuns, perguntas comuns. Que perguntas são essas? Olha só, a creatina causa retenção de líquido? Causa. Tem estudos que mostram, mas nem sempre leva à retenção de líquido. Tem estudos que mostram que sim e que mostram que não. A creatina é um esteroide andrógeno anabólico? É bomba, né? Não. A creatina, ela não é um anabolizante, um esteroide anabólico, certo? Andrógeno, ela é um anabolizante, né? Porque tudo que você come é anabólico, tá? Mas ela não é um esteroide andrógeno anabólico. A creatina, ela causa dano nos rins, né? A pergunta 3 aqui, ó. A creatina causa dano nos rins ou disfunção renal? Não.
Está provado e mostrado aqui. Suplementação de creatina, quando ingerida nas dosagens recomendadas pelo nutricionista, não causa dano renal. Creatina causa queda de cabelo, calvície, né? Não. A maioria das evidências disponíveis também não tem uma relação entre creatina e queda de cabelo. A creatina causa muscle cramping, cãibras, certo? A creatina causa cãibras, que é a pergunta 5, né? A suplementação de creatina não causa desidratação nem cãibras musculares, tá? Baseado nas evidências, esse estudo tem cada um desses pontos, né? Eu só botei aqui as respostas finais. A creatina, ela causa algum problema para a suplementação para crianças e adolescentes? A suplementação de creatina parece ser segura e benéfica no uso para crianças e adolescentes. Os estudos mostram isso. Olha que massa. A creatina aumenta a gordura corporal? Não. Mito. Creatina não aumenta a massa gorda. Certo? Olha que legal. Vamos para a pergunta 7. A creatina, 8, quer dizer, a creatina exige uma fase de carga, pré-carga, tipo aquelas 20 gramas por dia durante 5 dias e depois só manutenção? Não, não precisa. Doses diárias menores de suplementação de creatina, 3 a 5 gramas, ou 0,1 grama por quilo de massa corporal são eficazes. Portanto, uma fase de carregamento de creatina não é necessária, tá? Não é necessária. A não ser que você tenha outros fatores atléticos, tá? Mas não é necessário. Vamos aqui para a pergunta 9. A creatina é benéfica para idosos? Suplementação de creatina, treinamento de resistência produzem muitos efeitos positivos no músculo esquelético de idoso. Então, a creatina sozinha também pode fornecer benefícios musculares de idosos. Então, é segura também para idosos, tá? A suplementação de creatina, ela é benéfica nos esportes, né? Principalmente para os esportes de potência. A suplementação de creatina é, sim, benéfica na variedade de atividades atléticas esportivas, tanto para aumentar a força e potência, como para aumentar a resistência. Vamos para a pergunta 11. A creatina é efetiva, né, nas mulheres? A suplementação de creatina oferece uma variedade de benefícios nas mulheres ao longo da vida. É fundamental para as mulheres. Aumento de força e resistência também, sem nenhum risco, como a gente já viu no estudo anterior. E, por último, né, a creatina, de outras formas, é similar ou superior à monoidratada? Não. Outras formas de creatina, não, que são bem mais caras, não são superiores à creatina monoidratada. Portanto, nós fechamos aqui a nossa aula, que é o tema de hoje, Sistema ATP-CP e Desempenho Físico. Foi uma aula incrível sobre todo o sistema metabólico, a parte bioquímica, correlação com exames bioquímicos e metabólicos, correlação com suplementação de creatina. E aí, se você quer adequar a sua suplementação de creatina, procure um nutricionista. Eu só dei exemplos, guidelines do que funciona, do que não funciona, baseado em evidência. Portanto, galera, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha ficado claro aí para vocês, né? Nós temos aqui, sempre acontece isso, o pessoal vai caindo, né? Temos aqui cerca de 30 pessoas. E aí eu queria a opinião de vocês, né? Vocês conseguiram aprender coisa nova? Vocês conseguiram ter uma nova visão sobre a relação de creatina, né? Sobre o que é realmente esse sistema, a complexidade dele, né? Então, galera, essa foi a ideia da aula de hoje, né? E de graça, né? Eu só estou lembrando a vocês que nós vamos aqui futuramente lançar um curso sobre bioenergética. Vocês estão recebendo esse curso de graça, né? E é incrível, aproveita que isso aqui vai ser temporário pelo Facebook, tá bom? Então, eu queria abrir agora para as dúvidas, né?
aquilo que eu falei, a aula 1h20, 1h30, para que vocês tivessem aí a ideia sobre os sistemas de ATP-CP. E aí, pessoal, essa aula ela vai ficar gravada por um período limitado, tá? E na próxima quarta-feira nós estaremos aqui novamente para falar agora de glicólise, aeróbia e anaeróbia, né? Nós vamos falar de glicólise principalmente, e aí nós vamos falar sobre a formação de lactato, mitos e verdades. Vai ser muito legal, é massa essa aula também. E por último, nós vamos ver a via oxidativa, né? Como que acontece lipólise, beta-oxidação, relação com emagrecimento e proteólise também, que é a quebra da proteína. Aeróbio em jejum, funciona, não funciona, tem proteólise, não tem. Poxa, vai ser muito legal, tá? E aí, gente, vocês têm perguntas? Cadê meus monitores? Meus monitores ainda estão aí. Perguntas sobre a temática, o que acharam da aula, críticas, estou sempre aberto aqui para vocês, né? É uma temática legal. Professor, a creatina ajuda na manutenção das fibras tipo 2 em idosos? Sim, a gente viu ali naquele último estudo que a creatina, ela promove, além do treinamento resistido, né, funções metabólicas do músculo, principalmente ali a relação dos ganhos, né, principalmente nas fibras do tipo 2, tá bom? Nossos monitores estão aí, perguntem aí, não sei se vocês têm perguntas, ou se eu já posso encerrar a aula, né? Se não ficou pergunta, ou é porque vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam nada, né? Intervalo de confiança grande, né, Derek? Intervalo de confiança vai grande aí. Ou entendeu tudo, ou entendeu nada. E a média, como é que tá ali? Se não tem perguntas, fico feliz a galera botando aula top, é um monstro, tá ok, excelente, né? A creatina diminuiria a sarcopenia em idosos? Eu digo que a sarcopenia, para quem não sabe, que é a redução da massa magra, força e função, né? Ou seja, esses 3 padrões eles têm que estar no idoso. A sarcopenia só com a creatina ela não vai reduzir, mas ela melhora muito com a união de creatina e com a união de exercício físico de força. Por quê? Creatina aumenta a força. Força é um critério para a sarcopenia. Exercício físico também. Além disso, sinalização metabólica para aumentar a massa muscular. Tá? Então, ela é fundamental. Certo? Ela é fundamental. E a gente viu que é segura, né? Para crianças e para idosos, segundo aquela revisão que saiu em 2021. Portanto, parabéns aí para vocês. O Ítalo é meu aluno aqui na fisiologia, é a segunda vez que ele viu eu dando essa aula. E Ítalo, aqui serve para provar, né? Lá a aula é parecida, mas aqui é mais complexa, né? Aqui tem mais correlação com alguns mais artigos científicos, mas o intuito da aula é a mesma, né? Vocês viram lá. Então, os meus alunos na Unifamet, eles têm essa aula nesse nível, nesse naipe aqui. Claro que aqui a gente tem artigos a mais, né? Traz uma coisa ou outra a mais, né? Uma aula um pouco mais densa do que da graduação. Beleza, gente? Então, eu vou encerrar, dou boa noite a todos. Se vocês puderem, postem lá, compartilhem essa aula, né? Se vocês puderem, né? E seria muito interessante, vocês passem para os colegas de vocês para a próxima quarta-feira, peçam para eles assistirem essas aulas que estão gravadas, a aula 1 e a aula 2, né? Então, isso vai ser fundamental para vocês. Então, por favor, divulguem, a gente está fazendo um trabalho de graça, né? Aqui para vocês, a gente está fazendo um trabalho para elevar o nível da educação física e também das outras áreas afins, como nutrição e fisioterapia. Beleza, gente? Então eu vou encerrar agora. Muito obrigado, boa noite a todos, bom resto da semana. Até a próxima quarta-feira com a temática de via de degradação dos carboidratos como fonte de energia, certo? E também a gente vai... boa, Lino. Lembrando que a aula 1 vai sair do ar amanhã, né? Então, amanhã, quando essa aula entrar, a aula 1 vai sair do ar, certo? Então, divulguem para os alunos, para os amigos de vocês, que é toda vida que uma entrar, a outra sai.
Uma entra, a outra sai. Porque isso aqui, futuramente, nós estamos preparando para a venda de um curso incrível, que vai ser o curso de bioenergética voltado para o emagrecimento, tá? Beleza, gente? Então é isso. Boa noite a todos. Espero que vocês tenham gostado realmente. Vocês são incríveis. Obrigado pela participação, pelos comentários. E é isso. Valeu.